Então, quem controla o clima do planeta? Sol, em primeira instância, Sol. Sol. Raios cósmicos, que vão derivar depois para nuvens. Oceanos, vulcões e principalmente a presença de água na atmosfera. São esses 5 grandes elementos. Quando a gente fala de CO2, quando a gente fala do gás carbônico, a gente está falando da queima dos combustíveis fósseis. Então, o grande exemplo disso é a gasolina. Então, quer dizer que essa história toda do combustível, do trânsito, isso causa poluição, não é verdade? Não podemos confundir poluição com CO2. Eles querem remeter o CO2 à categoria de poluentes. Ele não é. O CO2 é o gás da vida, não podemos esquecer disso. Sem CO2 não existem seres vivos. Então, vamos começar já por aí, porque nós dependemos de plantas para comer. Sim. Ou se você come carne, mas os animais precisam de plantas. Então, sem CO2, sem vida. Então, quem combate CO2 já é contra a vida. Tem que pensar assim. Então é muito curioso o discurso ambientalista combater o CO2. Né? Mas eles combatem o CO2 em excesso, não é? Não existe esse excesso. Essa que é a grande diferença. O próprio painel da ONU que fala sobre o clima, chamado IPCC, que nasceu em 1988. Curioso que o painel do ozônio nasce em 87, com o protocolo de Montreal, inclusive. Em 88 já nasce o painel do clima. Então são 27 anos que esse painel do clima tenta provar que o homem muda o clima. E nos 17 últimos anos a temperatura vem abaixando, né? Isso que é curioso. Então eles ficam combatendo diretamente o CO2, falando que ele que mexe com o tempo, com o clima da Terra. Mas o curioso é que o próprio IPCC admite, quando você lê os relatórios grandões, que a parcela dos homens na atmosfera é muito menor do que deveria ser. Então, na verdade, não é a emissão humana que está fazendo a elevação do CO2. Então, toda a atividade humana, seja ela industrial, seja ela... Muito pequena. Um vulcão ativo que entra em erupção, ele é equivalente a toda a produção humana durante um ano inteiro. Então, quem controla o clima do planeta... Sol, em primeira instância, Sol. Sol. Raios cósmicos, que vão derivar depois para nuvens. Oceanos, vulcões e principalmente a presença de água na atmosfera. São esses 5 grandes elementos.